Amém, queridos? Efésios capítulo 4. Aleluia, Espírito Santo. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor e esforçando-vos atentamente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está... Por que a gente ainda continua a acreditar que Deus só fala e age através do querubim, do apóstolo, do bispo, do pastor, do presidente? Deus age em todos, através de todos e no meio de... E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos... Ora, aqui quer dizer que subiu, senão que também desceu. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para... outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, com o propósito de trazer aperfeiçoamento para que estes executem o seu serviço na edificação do corpo de Cristo, até que todos, repita, todos, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que por sua astúcia induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em... Amém, queridos? Entenda uma coisa, irmãos. O apóstolo Paulo, aqui na carta à igreja de Éfeso, a primeira coisa que eu quero que você entenda é: quem escreveu essa carta? Efésios capítulo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, aos santos e vivem em Efésio. Sabe o que eu entendo, Luan? Que Deus não vai fazer nada em Fortaleza sem a nossa participação. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que Deus não está esperando que o Roberto Cláudio se reeleja para diminuir o abuso infantil, o analfabetismo, para resolver a saúde. O que eu acredito é que Deus está esperando os santos amadurecerem, tornarem-se à estatura perfeita da plenitude de Cristo, e uma igreja chamada a Igreja de Fortaleza alcance essa estatura, se movendo em unidade. E a segunda coisa que eu entendo é que, irmãos, eu não preciso construir nada. Esse café de pastores não é nada que a gente construiu, é algo que nós estamos nos movendo. Você está aqui não é porque eu mandei um convite para você fazer parte de uma convenção, para que agora você seja parte do nosso ministério e agora tem algumas vantagens com isso. Não, irmão, esse tipo de unidade construída vem da Babilônia. Porque segundo as Escrituras, unidade não se constrói, ela existe. E Paulo está dizendo: olha, eu peço para vocês, pastores, não é para construir unidade, irmão, nós não precisamos construir essas coisas. Paulo está dizendo: preservem, porque ela já existe. Efésios capítulo 4, irmão, leia comigo, versículo 3: esforçando-vos diligentemente por o que, irmão? Preservar a unidade. Porque a unidade ela já existe, irmão. Antes de você nascer, a igreja já existia.
O que acontece é que agora que você fez parte da comunhão dos santos, o Senhor espera que você amadureça. E para isso, Ele vai exercer algo dentro da sua vida que vai te capacitar e construir dentro de você a plenitude de Cristo. E Paulo está dizendo: olha, Val, a unidade já existe. O café de pastores no meu reino, ele já existe. A igreja de Fortaleza aqui na eternidade, ela já existe. O que vocês precisam é se esforçar para preservar essa unidade. Agora ele está dizendo que para isso acontecer, irmão, a primeira coisa que nós precisamos ser exercitados é no orgulho. Para isso acontecer, Berg, a primeira coisa que Paulo diz: olha, vocês precisam se esforçar com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, porque a unidade já existe. Há um só Deus, um só corpo, uma só esperança, uma só vocação, há um só Espírito, há um só batismo, há uma só fé. O que produz, o que fortalece a unidade é você entender que há um só Deus. Irmãos, quem serve a Jesus Cristo aqui? Você que não levantou a mão, irmão, me diz em qual que você crê. Quem crê no batismo de arrependimento aqui? Quem crê no Santo Espírito? Irmãos, quem crê nessa fé que nos chamou, nos vocacionou para anunciar o Cristo através da vida? Então é isso que traz a nossa unidade, irmão. Não importa se você entrou para o que os homens criaram, chamado batista, ou pentecostal, ou presbiteriano, ou não importa, porque tudo isso foi que os homens construíram, não tem nada a ver com o que Deus construiu. No reino dos céus não tem batista, nem presbiteriano, nem pentecostais, nem assembleanos, nem mevaninos. Não tem. No reino dos céus há uma casa construída pela vida do Filho, num lugar chamado Espírito, onde todos são irmãos. O que consolida a minha unidade com você, Mardoni, não é saber que você é pastor da Kadosh e eu do Mevan, é saber que somos irmãos. Por isso, humildade, irmãos, tem a ver com como você age diante das diferenças, que elas existem. Ainda que tenhamos o mesmo Deus, eu falo assim, você fala assado. Eu gosto de pular e você gosta de ser bem comportado. Eu trabalho mais com pastores e você trabalha mais com morador de rua. Você trabalha com dependentes químicos e eu trabalho com mulheres abusadas. Você acredita que Jesus vai vir e você vai embora. Eu acredito que Ele vai vir depois que a tribulação passar. Mas nada dessas coisas tem a ver com unidade. O que tem a ver com a unidade é entender que Deus, o nosso Deus é um, que o Espírito é um, que a nossa fé é a mesma, nosso chamado é o mesmo. É isso, irmãos, que nós devemos atentar. Agora, para isso, precisa ter humildade, agir com humildade. Para isso, você precisa reagir com mansidão. Para isso, você precisa ter longanimidade, paciência para suportar as divergências, até que todos cheguem à maturidade. Porque senão, irmão, como é que a gente reage? O irmão foi imaturo com a gente, como é que a gente reage? O irmão falou mal de mim. Por quê? Porque é imaturo. Porque ainda não atingiu a plenitude de Cristo. Aí o que é que a gente faz? Reage. Rapaz, você viu aquele irmão? Que ele é um endemoniado. Aí já vai na Facebook, na intercessória, vamos levantar uma oração por aquele endemoniado que falou mal de mim. Já corta o relacionamento. Por outro lado, o irmão que se percebeu falando mal, meu Deus, falei mal. Porque não tem humildade, não chega e diz: ô meu irmão, me perdoe. Afinal de contas, eu estou caminhando para a maturidade.
O irmão já está maduro? Estou. Então me suporte. Suporte. É isso que Paulo está dizendo ou não é, irmãos? Agora abra a sua Bíblia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8, diz assim: não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e à imortalidade mediante o Irmão, quem recebeu o Evangelho de Cristo aqui? Se você não sabia, você é imortal. O qual trouxe imortalidade mediante o Evangelho. Então, se Paulo está dizendo, olha, não olhe para as obras de um corpo mortal, mas olhe para as obras de um corpo imortal, que habita dentro de você, que recebe o favor de Deus todos os dias, para executar o propósito da santa vocação, que é desde quando? Desde quando, irmão? Versículo 9, finalzinho do versículo 9, antes dos tempos. Então vem cá, Paulo está dizendo em Efésios 4, queridos, eu rogo a vocês, pastores, que vocês andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Essa palavra digno, andar de modo digno, é andar de maneira adequada com o chamado que você recebeu. E o que é andar, irmão? O que é andar? É uma resposta que o membro dá à ordem da cabeça. Paulo está dizendo, você que é corpo, responda adequadamente à ordem do Então sabe o que eu entendo? Tão importante quanto Deus falar é você responder de forma adequada. Porque Deus nunca deixou de falar, irmão. Ah, pastor, na Bíblia entre Malaquias e Mateus há um cânon, 400 e tantos anos que Deus não falou. Quem te disse isso? A Bíblia diz que a voz do Senhor é como de muitas águas. Não é que Deus não falou, é que Israel não queria ouvi-lo. A Bíblia diz que se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, o que é que eu entendo disso? Deus fala todo dia, irmão. A questão é, você tem ouvido o Senhor? Você tem parado para ouvi-lo? E mais importante ainda, antes, irmão, de você deixar de ouvir, você passou um outro processo. Ouvia, mas não respondia de forma adequada. É assim ou não é assim que acontece, irmão? Deus está falando para a gente, e a gente ouve, mas não obedece. Ouve e não obedece. Até que, Romanos 1, versículo 18, ele diz: porque você tinha verdade e suprimiu a verdade para viver uma vida de injustiça. O que é isso? Uma vida em desconformidade com a verdade que você recebia. Eu entreguei você a você mesmo. Irmão, isso é a pior manifestação da ira do Senhor do tempo vigente. Quando Deus, de tanto falar com você e de tanto ver você não responder, Ele entrega você a você mesmo e diz assim, então pronto, está aí. Cara, entenda uma coisa, pastor. Se você está nesse lugar hoje, Deus de baixo, por causa de sua ira, entregou você a você mesmo, e você hoje vive a vida que quer viver, seguindo o coração enganoso que você quer seguir. Essa é a pergunta do Senhor essa manhã. Estamos andando de acordo com o chamado que recebemos do Senhor? Porque Efésios capítulo 4 diz o seguinte: Deus criou um ambiente semelhante ao Gênesis. Deus criou um ambiente. Que ambiente é esse? A comunhão. Na comunhão, um só Deus, um só Espírito, um só batismo, uma só fé, uma só esperança. Nessa comunhão, todos os recursos estão disponíveis. Todos os dons Deus já deu. Os 5 ministérios estão aí. Então temos um ambiente, temos os recursos, sobretudo a carta é aos santos. Recebemos vida. Quando Cristo entregou sua vida na cruz, Ele reconectou o nosso espírito com o espírito vivificante. Ele soprou vida em nós.
Então nós temos vida, fomos inseridos num ambiente, aqui tem todos os recursos, e Deus deu um propósito, como deu ao primeiro Adão, Ele deu a gente. Busquem a estatura de um varão perfeito, busquem a imagem do Cristo. Assim como o primeiro Adão iria reproduzir imagem semelhante a dele, o segundo Adão espera também que haja uma reprodução da imagem segundo a dele. Então, irmão, o céu não está esperando Jesus Cristo, o céu está esperando nós. Há uma nuvem de testemunha que aguarda o que nós estamos nos tornando. Aguarda, não é os nossos sermões, não é o quanto de igreja a gente abriu, nem a quantidade de pessoas que a gente batizou. Porque tem igreja que faz um livro: esse ano 1000 pessoas aceitaram Jesus. Tá, e quantas estão se tornando que nem Jesus? Ah, eu sou pastor há 20 anos e o meu ministério tem 90 mil pessoas no Ceará. Tá, e você está se tornando que nem Cristo? Porque, irmão, a pior coisa que tem é você achar que comunhão de gente é sinal de aprovação de Deus. Porque a primeira comunhão que lotou de gente chamava Babel, e Deus olhou e reprovou. Por isso, não venha, irmão, me falar de credenciais de ministério, me dizendo a quantidade de pessoas que tem na tua igreja, ou no quanto de coisas você está fazendo, quantas pessoas vão. Isso não diz nada. Há um propósito final, há um desejo, uma expectativa do céu, que o céu olhe para a Fortaleza e veja a igreja numa mesma estatura, até que todos cheguemos à mesma estatura. Eu não entendo porque que hoje em dia é só os pastores presidentes que cada dia está mais santo, mais ungido, mais querubim, mais fogo, mais rico, mais cheio de mansão, e o povo cada vez mais miserável, mais distante do Senhor. Tem alguma coisa errada, irmão. Ainda que tenhamos vocação, isso mostra que nós não estamos andando de acordo. Isso mostra que Deus fala, mas a nossa resposta está em desacordo com o que Ele espera. E em tempos assim, em tempos onde Deus fala, mas o povo responde de maneira errada, o que é que Deus sempre fez? Deus tinha rei, Deus tinha sacerdote, e Deus esperava: sacerdote, ministre de mim, ministre ao povo. Rei, governe o meu povo de acordo com as minhas leis. O rei deveria todos os dias meditar na Torá do Senhor. Mas quando Deus olhava e via um rei ensinando o povo a idolatria, quando Deus olhava e via um sacerdote corrompendo o povo, quem que Deus levantava, irmão? Quem? Profetas. Diz que nos últimos dias o ministério apostólico e profético está sendo restaurado, porque os apóstolos vão adiante, removendo todos os fundamentos, destruindo todas as fortalezas. Por isso que Paulo diz: nossas armas não são carnais, mas espirituais, para destruir toda a fortaleza, todo sofisma, todo argumento que se levanta contra a sabedoria do Cristo. Então os profetas vão destruindo tudo aquilo que impede o amor, tudo aquilo que desvirtua o propósito, para em seguida os profetas declararem quais são os oráculos de Deus, qual é a vontade do Senhor, quais são os pensamentos do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos 3, versículo 19, eu acho. Sabe o que é que nós estamos precisando, irmãos? Nós precisamos clamar pelos profetas, pelos homens proféticos, homens que vão se tornar a profecia. Ser profético, irmão, é muito mais do que dizer eis assim diz o Senhor. Ser profético é receber os oráculos de Deus, é entender o pensamento do Senhor, como que o Senhor está operando, o que Ele está falando, e se tornar, para que isso sirva de modelo para a geração. João Batista sabia que em Isaías haveria uma voz que viria do deserto. E o que ele fez? Até ali ninguém tinha feito isso, irmão. Era algo completamente novo. O culto era dentro do templo. O sacerdote tinha mitra, filactérios, era cheio de paramento. Nunca ninguém tinha vindo lá do Jordão pregar. Arrependimento era pelo sacrifício de animal. Nunca ninguém tinha ouvido falar que banhar numa água, mergulhar no Jordão iria perdoar pecado. O Batista foi lá, se envolver com uma coisa completamente nova que Deus estava falando. Por isso, irmão, eu conheço muita gente, profeta, mas quando a peia canta,
Um homem profético, irmão, ele tem uma estrutura firme para aguentar a perseguição. Porque o que ele está fazendo é completamente novo. E por causa disso vai trazer muita desconfiança. Imagina Isabel, imagina o povo. Mas João, irmão, tu fez seminário, teu pai é o pastor do maior ministério de Fortaleza. Tu vai largar isso tudo? Tu é doido? Teu pai pode construir uma igreja acolá e mandar já uma igreja com 5.000 membros para ti, João. Não, cara, tem uma palavra. Não tem mais nada a ver com isso. A parada agora é lá no Jordão. Aí João vai lá para o Jordão. Mas João está lá e acho que ele, pela coisa que ele pensou, assim que eu pisar os pés no Jordão, o templo de Jerusalém cai. João chegou lá no Jordão e o templo continuava. Imagina, irmão, se você não tem que ter firmeza, uma estrutura aqui dentro que traga convicção, dizer, cara, aguenta firme. Mas Senhor, o Senhor falou que era daqui, está lá, os cultos acontecendo. É assim mesmo, irmão. Toda vez que Deus reprovou um governo, Ele reprovou esse governo e ainda deixou ele lá por um tempo. Gibeon ainda ficou por um tempo, Saul ainda ficou por um tempo. Por isso, profeta, você precisa ter convicção do que Deus te falou. Para isso você vai ter que ser talhado, irmão. Ainda que todo mundo diga, não, não é não, não é não, não é não. Você vai fechar os olhos aqui, irmão. Tem que ter queixo duro, irmão. As costas, irmão, cingida. Por isso que para todo profeta ele cinge os lombos, profeta. Não é, Felipe? Diz que nós estamos precisando, irmão, uma geração profética, um povo, irmão, de estrutura firme, uma galera com a mentalidade, irmão, arrojada no espírito, que ainda que esteja olhando para tudo aqui em volta, toda essa Babilônia, todo esse sistema, toda essa competição, vai olhar e vai dizer, não, mas eu vou viver os princípios, a palavra do Senhor. Como é que vai ser? Não sei, irmão. Vive. Nós precisamos aprender uns com os outros. Tem algumas paradas na minha vida que não vem me pedir explicação. Eu não sei, eu vivo e dá certo. Não quero entender, irmão. Porque os princípios que a gente recebe é lá da eternidade, não tem nada a ver com a terra. A terra diz, para ter tem que conquistar. O céu diz, para ter tem que dar. Quer saber como é que você cumpre o propósito? Pergunta para o céu, irmão. Pergunte para o céu. Na terra, quer casar? Põe uma sainha poderosa, um saltão da popozuda, põe as fotinhas na internet, aparecer na calcinha, barriguinha, que você vai achar assim de pretendente. Não, você vai se encher de tarado, que só quer usar você. Quer casar? Seja uma mulher virtuosa. Vá para Deus, porque em Deus está o seu marido. Espere ele passar pela sua casa e receber a aprovação dos pais. Para que o homem se una, ele primeiro precisa sair debaixo de honra da casa dos pais. É tudo invertido, irmão. Mas eu te digo uma coisa, vive, dá certo. Pela fé você entende, não querer entender para depois ter fé. Hebreus 11:3 diz, pela fé entendemos. A igreja quer entender, tá, mas como é que vai ser? Vou sair daqui e vou para onde? Não, você vai sair daí, Abraão, e vai para Canaã. Primeiro você vai pegar o ônibus até o terminal do Papicu. Lá no Papicu vai dar um mototáxi que vai te levar para o terminal da Lagoa. No terminal da Lagoa tem um táxi amigo que vai te levar lá para Canaã. Sem saber para onde ia, deu o primeiro passo. E Deus foi descortinando. Pergunta, irmão, se há 3 anos atrás a gente sabia. 2 anos, faz um café e nós se escondendo. Até aqui no último sempre conferência, pastor disse, cara, começa o café, cara. E ele, como meu pastor, via coisa que eu não conseguia ver. Irmão, esse cara é doido, eu falei café. Irmão, o primeiro café aqui foi terrível. Fiquei olhando esse povo e a minha vontade foi embora e correr ali pela porta e sair voado. Como que você dá o que você não tem? E aí eu fui entender que não adianta eu procurar no meu corpo mortal, não tem nada, ele se corrompe todos os dias. Eu preciso buscar no homem interior, imortal pelo Espírito, que a cada dia pela palavra se renova. Irmão, aqui fora você ainda pode estar vendo o mesmo de ontem, mas aqui dentro tem um cara que não é mais o de ontem. Aqui dentro tem um homem que não é mais o de ontem, Augusto. O diabo sempre vem para mostrar o homem de fora. Quando ele chegar, mostra para ele o homem de dentro, irmão. Espera aí, meu irmão, está construindo.
estou em obras, o Espírito Santo está me tratando, eu não vou abrir mão da comunhão, eu não vou andar de maneira errada, eu vou responder adequadamente. Por isso que em Atos 3, a Bíblia diz que o Senhor Pedro falando assim: cara, arrependam-se, arrependam-se. Atos 3:19, e convertam-se para ser cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de... Irmão, como é que você quer tempo de refrigério se você não se arrepende, irmão? E quando você não se arrepender, irmão, é peia, é sofrimento. Entenda uma coisa, Jesus tinha um propósito. Qual era o propósito? Morrer na cruz. Por quê? Porque isso ia agradar o Pai, seria um sacrifício ao Pai. Mas para ele oferecer esse sacrifício, para ele cumprir o propósito daquilo que ele foi chamado, ele precisou aprender a obedecer. Só que Hebreus diz que para ele aprender a obedecer, Deus infligiu uma ferramenta chamada sofrimento. Aí durante muitos anos tiraram o sofrimento da igreja, entraram na teologia Constantinopla. Os 3 primeiros séculos da igreja, meu filho, era péia. Ser cristão era assinar um atestado de óbito. Ser cristão era entrar na fila dos aposentados do INSS, porque no mínimo iam cortar um membro de você. Por isso faz sentido quando o Marcos escreve lá dizendo: pai, se o teu olho te faz pecar, arranca o olho. A mão, arranca a mão. Eles entendiam isso. Só que no 3º século entrou um cara chamado Constantino e disse: não, agora cristianismo é religião oficial. Dá tudo certo, fica em casa tranquilo. Gente, vocês vão ser tão amados. Pode abrir igreja, pode ser crente, carregar a Bíblia. E aí começou, irmão, o desvio, a perversão, o comodismo, o descompromisso. Mas olha os primeiros 3 séculos da igreja. As Bíblias daquele tempo que ainda existem e estão em museus, as suas páginas são cheias de sangue, de verdade, porque eles eram mortos, eram assassinados, mas se agarravam com as Escrituras. Hoje, irmão, hoje é muito suave ser cristão, cara. Não custa nada, basta fazer uma carteirinha, dar uma oferta, um dízimo, ir num domingo à igreja, comprar uma Bíblia na Casa da Bíblia, no Shopping da Bíblia, na Bíblia Opções. Sabe o que tem a casa vendendo Bíblia? Mas o quanto dessas ofertas de Bíblia, de tanta igreja aberta, tem produzido dentro da gente um varão perfeito? Tanta igreja na nossa cidade, tanta igreja no Brasil, irmão, mas tanta imaturidade, tanta meninice, tanto descompromisso, nada muda. Mas há uma esperança, irmão. Tem uma geração que está entendendo. Pedro vai e diz: cara, arrependam-se, recebam tempos de refrigério. E aí ele vai falar e diz assim: por isso que desde os tempos antigos, versículo 22, o Senhor vai suscitar entre vocês um profeta semelhante a mim, a ele ouvirei em tudo quanto ele disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será extirpada do meio do povo. Versículo 24, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo: na tua descendência as nações serão abençoadas. Sabe o que Pedro estava dizendo? Que nós, irmãos, somos descendentes desses profetas. Nós somos descendentes de Abraão e nós precisamos buscar a medida daquilo que os profetas tanto investigaram, tanto buscaram entender e compreender quem é Cristo, para se tornar semelhante a Ele, para viver uma vida de serviço e doação. Somos chamados a ser abençoadores, somos chamados a ser alguém, agente de Deus que vai ao encontro do outro. E aí ele disse que o primeiro foi Samuel. Então eu quero falar essa manhã aqui, quero falar essa manhã com vocês sobre a primícia dos profetas, o profeta Samuel. Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 1, do versículo 1 ao 6. A Bíblia diz que Samuel teve uma mãe. O nome dela era, que significa
graça. Agora olha só, irmão, em que tempo Deus liberou a gestação desse propósito? No tempo de Juízes, capítulo 21, versículo 25. Olha o que está escrito aí. Juízes 21, versículo 25. Samuel foi o último juiz e o primeiro profeta. Lembra quando eu falei? Deus reprova o modelo, dando a ele ainda vigência, até que o outro passe o tempo de transição e se estabeleça. Samuel era o último juiz. Por quê? Porque Deus reprovou aquela comunhão, aquela mentalidade, e estava instaurando uma outra. Para isso ele iria colocar um profeta. Por quê? O profeta iria trazer os oráculos, o desenho de Deus. Deus estava dizendo, não é juízo, mas é um reino. Só que Samuel nasceu nesse tempo. Ele era o último juiz e o primeiro profeta. E Juízes 21, 25, o que é que está escrito aí? Juízes 21, 25, irmão. Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que queria. Irmão, eu acho que nós estamos na época do juiz. Eu acho que nós estamos na época do juiz, irmão. Porque o que eu vejo aí, irmão, parece que cada um faz o que quer. Porque, irmão, se não é o que cada um faz o que quer, eu fico meio questionando se Deus mandou vai fazer o que nós estamos fazendo mesmo. Será que Deus mandou a gente amar tantas coisas assim? Acho que não, irmão. Será que Deus mandou a gente estar tudo apartado assim? Eu acho que não, irmão. Então o lugar mais perigoso é esse. É quando o Senhor está transicionando, quando o Senhor está levantando uma geração profética. Porque a geração profética vai trazer a vontade de Deus, a maneira como Deus está operando. E o que é que isso vai acontecer, irmão? Vai nos escandalizar, porque a gente vai olhar e vai ver que talvez está bem distante do que Deus mandou a gente fazer. Irmão, tem gente, eu às vezes fico me questionando os chamados de alguns, vendo a maneira como cada um se movimenta. Porque tem gente que foi chamado para ser pastor e está fazendo outras coisas. Tem gente que foi chamado para fazer outras coisas e agora é pastor. Por isso Samuel foi erguido nesse tempo. Estava todo mundo fazendo o que queria. Sempre que está todo mundo fazendo o que quer, Deus levanta profeta. Estava todo mundo adorando muitos deuses. Elias se levantou e disse: ei, vamos agora, vocês querem servir a Deus ou aos outros deuses? Mas primeiro, Elias, sendo profético, estabeleceu o modelo de altar correto. Por isso não adianta nada, irmão, a gente está falando o que Deus quer, se não estamos envolvidos em primeiro estabelecer em nós o modelo correto. A gente vai querer levar as pessoas para um lugar que a gente não foi, e que não tem a menor direção de onde é. Então Samuel é nesse contexto. E aí a Bíblia diz que Ana, sua mãe, que quer dizer graça, começou a se envolver em trazer o propósito de Deus. A vocação é desde quando, irmão? É da eternidade? Ou não é? Samuel já existia na eternidade. Deus estava procurando uma mãe que entendesse isso e buscasse esse propósito. Então Ana começou a buscar esse propósito. E 1 Samuel 1 ao 6, o que é que vai dizer que isso começou a trazer? Penina irritava Ana. Irmão, se nós estamos querendo gerar uma geração profética, você precisa entender uma coisa, meu amado. Se prepare para as irritações. Se prepare para as colisões. Se prepare para os confrontos com o modelo errado. Se prepare, porque isso com certeza vai acontecer, Daniel. Quando você começa a gerar o propósito de Deus, aqueles que não estão gerando começam a ter guerra com você. Ismael era a coisa mais linda de Deus. Na hora que Isaac nasceu, irmão, começou a implicância. Quando você começa a gerar no espírito, irmão, a carne começa a perturbar. Quer ver uma coisa? Não tem tempo para mim mais terrível quando eu começo a jejuar. Irmão, minha carne fica endemoniada.
Por quê? Porque eu estou começando a buscar as coisas do Espírito. E a carne, como milita contra o Espírito, ela fica doida. Porque agora não é mais a alma que vai alimentar ela. Agora não é mais ela que vai alimentar a alma, mas o Espírito. E aí ela vai ficar sem ter o que comer. É igual a história dos lobos. Quer saber quem vence? Aquele que você alimenta. Você sabe dessa história, não sabe? É a mesma história, irmão. Então Ana começou a buscar o propósito e imediatamente começou, irmão, perseguição, irritação. Irmão, é terrível, é assim ou não é assim? A segunda coisa que vai começar, irmão, é incompreensão. Olha, só quer ser o bonitão da balachita. Olha, só quer ser crente, só quer ser espiritual. Tá ficando doido? Meu irmão, não vai dar certo esse negócio não. Tu vai morrer de fome, feliz. Primeira coisa que acontece, irmão, é a incompreensão do sistema. Quando o sistema começa a você entregando os cargos, quando o sistema começa a ver você sentando nos últimos lugares, tá querendo aparecer, né? Tá bêbado, é? Por quê? Porque o sistema só conhece esse tipo de movimento. O sistema, irmão, tudo que ele vê acontecendo, ele sabe que é por causa da embriaguez da Babilônia. Então quando ele vê alguém fluindo, buscando o propósito de Deus, ele já começa a dizer: ih, começou a se movimentar no sistema. Não, tá fazendo isso é para manipular. É assim ou não é assim, irmão? Tá querendo um ministério, tá querendo meu lugar. Porque o sistema, ele acha que Deus construiu, deu os dons para construir lugares. Deus não deu o dom para construir lugar, Deus deu o dom para construir pessoas, posições espirituais. Então, irmão, não me preocupa qual cargo você tem. Tem muita gente que só tem cargo. Se sair daqui de cima, não sabe funcionar em casa, não funciona no trabalho, não funciona na rua, não funciona numa mesa. A única coisa que tem é microfone. Eu sempre digo aos irmãos: irmão, você quer ser pastor? Venha, pegue. Tem óleo aqui, mas não. Tirar até o óleo daqui, porque eu faço isso. Quer microfone? Pegue. Eu não me preocupo com isso, irmão. Em primeiro lugar, Deus não me chamou e nem chamou você para abrir igreja. Em primeiro lugar, Deus não me chamou para pregar de púlpito. Em primeiro lugar, Gênesis 18, versículo 19, a Bíblia diz assim: escolhi Abraão para que ele ponha em ordem a sua casa e para que os seus filhos aprendam a me conhecer e me obedecer, diz o Senhor. Por isso, irmãos, que eu gosto de, quando eu viajo, eu ficar na casa dos pastores, dos irmãos, porque a gente vê dentro de casa do cara como é, vê como é os filhos, a esposa, vê tudo, irmão. Eu gosto de ver como é que está dentro de casa. Ora em língua, sapateia, prega, rodopia, faz milagre. Isso não é sinal de que um homem está sendo construído aí dentro. Porque esses sacerdotes pregavam, curavam, expulsavam demônios. Jesus disse: cara, eu nunca tive intimidade com você. Então Ana começou, irmão, a se humilhar. Ana começou a se humilhar diante do Senhor. E foi aí que nasceu o propósito. Porque a graça para vir precisa caminhar sob a esteira da humilhação, meu irmão. A Bíblia diz em Filipenses que Jesus, para trazer a graça, ele primeiramente se humilhou, e em segundo lugar ele se esvaziou. Por isso, irmão, só tem uma maneira da graça continuar o processo de te tornar um homem maduro, é através da esteira da humilhação. Você só vai gerar para Deus, irmãos, através da esteira da humilhação. Porque é o único princípio que ativa o céu para colaborar com o propósito do Espírito. Se não está sendo assim, irmão, tudo é fruto da terra. Tudo é madeira, feno e palha. Coisas que a terra produz. Entenda uma coisa, quando 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz que o fogo vai provar a obra de cada um. Se é feno, madeira ou palha, ou então ouro e pedras preciosas. Sabe o que Deus está dizendo? E você, meu amado, pode estar sendo enganado com tudo aquilo que você está construindo aqui fora. Porque se tudo aquilo que você está construindo aqui fora é feno, madeira ou palha, sabe o que Jesus está dizendo?
que você está construindo aqui fora com frutos da terra, com o que a terra produz. Porque a terra produz madeira, feno e palha, mas a terra não produz pedra nem ouro. O ouro e a pedra Deus colocou dentro da terra. Você precisa construir com o que Deus colocou aí dentro de você, o seu espírito, e se há as suas palavras no seu coração. É isso, irmão, que constrói uma casa edificada sobre um fundamento correto. Agora, a gente pode construir com frutos da terra? Pode, irmão? Lógico que pode. Ana foi se humilhar, João. Ana foi se humilhar diante do Senhor. E aí a Bíblia diz em 1 Samuel, versículo 24, que nasceu Samuel, e ela, antes do menino ser desmamado, separou um novilho, separou o sacrifício e uma estola para ele, e levou a ele consagrada ao Senhor, para a casa do Senhor. Sabe o que eu entendo aqui, irmão? Se nós queremos produzir uma geração profética, ela não começa aqui, ela começa na sua casa. Não queira fazer nada para a cidade se você não está fazendo na sua casa, porque começa lá na sua casa. Irmãos, não justificam os sucessos da rua se a casa é um fracasso. Deus vai prestar conta em primeiro lugar da sua casa. Sabe por que essa geração é a geração mais desviada de todos os tempos? Porque é fruto de uma geração de pastores que viviam no templo, que não viviam na casa. Construíram aqui fora sem altar secreto, e o altar daqui de fora só se sustenta com o que está submerso debaixo do Jordão, que significa humilhação. Queremos gerar uma geração profética para que essa geração volte ao trilho de Deus, para que se interrompa esse ciclo de pessoas que fazem o que quer, irmão. Nós precisamos trazer a palavra do Senhor como centro da nossa única realidade de vida e de prática. Agora, para isso, precisamos nos tornar um modelo de casas, de comunidade, de comunhão, de mesa. Como que nós estamos respondendo ao que o Senhor tem nos falado? Isso é tão importante, irmãos, que em Jeremias capítulo 1, o que é que Deus fala para Jeremias? Jeremias, desde antes da fundação do mundo, eu te constituí para o profeta. Jeremias disse: não, Senhor, eu não passo. Olha, irmão, estou falando para pastores, eu não passo de uma criança. E o que é que Deus falou? Não diga isso. É importante ou não é a maneira como você responde ao que Deus falou? Ah, Deus falou comigo. Tá, isso é uma parte. Como você está respondendo? Isso é tão importante quanto. Sabe qual é o mal do menino? É que Deus está aqui. Ô Luan, é que eu queria. Tá bom, Senhor. Luan, levar o Luan. Nem esperou para ouvir, para entender. Quem tem filho pequeno, irmão? Às vezes o meu filho fica, eu digo, tá bom, então vai lá, filho, faz. Aí ele vai e volta com a cara quebrada. Deu certo? Não. Eu digo, lógico. Você não aprende, esperou para ouvir? Não, pai, mas é que eu pensei. Eu digo, não, você precisa parar, ouvir. Você não sabe de tudo. Criança, irmão, o menino tem uma idade, eles pensam que sabe tudo. Eles começam a sair da fase de bebê e começam a entrar numa fase ali dos 6, 7, 8, 9 anos, onde o mundo começa a se abrir para eles. Eles agora já sabem escrever, ler, pronto, aí pronto, eles acham que sabem de tudo. Olha ainda às vezes para a gente, pai, você não sabe de nada. É ou não é? E Deus está falando, Renato, para ouvir, para que a minha instrução entre em teu coração. Jeremias disse, eu não passo de uma criança. Deus disse, não responda assim, Efraim. Por quê? Porque quando Deus falou e liberou uma vocação para a gente, a primeira reação que tem é a gente olhar para o nosso homem mortal. Deus fala daqui da eternidade, irmão. A primeira reação é responder da terra. Por isso, irmãos, que o Senhor, quando morreu, nos colocou nas regiões. Por isso, não responda da terra, responda do lugar que Deus te colocou. Do lugar onde Deus fala, não tem impossibilidade. Do lugar onde Deus fala, Ele está vendo o meu ser completo nele. Por isso, quando Ele fala, a palavra dEle, recebida num coração disposto a obedecer, cria todo o ambiente onde eu vou me mover. Sempre é assim, irmãos. Quando eu recebi a palavra do centro de eventos, a primeira coisa que a gente foi criar são as... Não, mas não dá. Até que nos posicionamos, tá bom, Senhor, se é aqui, vamos fazer. E aí o Senhor criou a condição.
Samuel foi criado no lar onde a mãe dele preparou o coração dele para seguir princípios. Aí ele foi colocado na comunidade natural. Samuel foi introduzido numa comunidade natural. 2 Samuel, 1 Samuel 2,18, a Bíblia diz que Samuel foi servir na casa do Senhor diante de Eli, e ele tinha uma estola sacerdotal. Se você reparar, abra sua Bíblia em 1 Samuel 2,18. Está lá Samuel servindo na casa do Senhor diante de Eli, e tinha uma estola sacerdotal. Irmão, Samuel foi separado pelo homem Eli para exercer alguma função na igreja. Ele tinha uma estola sacerdotal. Eu não sei se Samuel era diácono, se Samuel era levita, se Samuel era porteiro. Eu sei que Samuel exercia uma função dentro da casa do Senhor, diante de Eli. E a primeira coisa que eu entendo com isso é que o meu e o seu filho, irmão, precisa ser ensinado a se comportar de maneira adequada nos ambientes. Porque a primeira realidade que nos era oferecida para treinamento é o ambiente natural, irmão. Mas a gente ensina nossos filhos, olha como a nossa mentalidade, irmão, é desviada. Quer ver uma coisa? Quem não já falou aqui? Às vezes os caras chegam, pastor, o senhor trabalha no secular? Eu digo, onde é isso? Que lugar é esse? Não, eu trabalho com carga. Não, então, estou falando no secular. Eu digo, mas o que é secular? Uma loja, uma empresa? Não existe trabalho no secular. Quer dizer que lá no secular você pode ser, aqui na igreja é outra coisa. Você foi chamado a ser santo e se tornar um homem maduro onde você estiver. Essa mentalidade no secular é uma coisa, na igreja é outra, cria ambientes de ignorância para lá no trabalho você ser corrompido. Não, no secular, dentro de casa, no banheiro eu sou uma coisa, aqui na igreja é outra. Dentro de casa, na frente do computador, eu sou uma coisa, aqui na frente dos irmãos é outra. Tudo isso é fruto de uma mentalidade, irmão, desvirtuada. Eu gosto daquele texto quando ele diz assim: Daniel, tu ainda é o mesmo. Passou governos da Babilônia, passou os tempos da Babilônia, você ainda é o mesmo. Mas a Bíblia diz que Daniel permanecia o mesmo, porque ele abria as janelas do palácio e olhava para a Babilônia. Ele abria a sua visão e contemplava o governo de Deus. Onde você estiver, meu irmão. Mas como que os nossos filhos são ensinados hoje? Hoje em dia, se o menino tem nota baixa, os pais vão na escola brigar com o professor. Irmão, quando eu tinha um vermelhinho no boletim, a pé cantava era no meu espinhaço. Hoje, se tem vermelho no boletim, quem apanha é o professor. Hoje, se o camarada está aqui e é desmantelado, a culpa é do pastor. Então pronto, vamos botar a culpa em Jesus, porque Judas era desmantelado. Não, porque é o ministério. Não, irmão, não tem nada a ver. A parada é com você, meu irmão. Porque Samuel estava num ambiente onde a Bíblia diz que os filhos de Eli tomavam dos sacrifícios, onde as irmãs da igreja era tudo pombagira. Porque na igreja de Samuel as irmãs deitavam com os filhos de Eli. Ou não era? O pastor que está aqui que conhece a Bíblia sabe. Os filhos de Eli deitavam com as mulheres, as prostitutas, que ficavam ali cultuando na tenda, na porta da tenda. Os filhos de Eli pegaram as mulheres e foram para dentro do Santo dos Santos. E Samuel via tudo. Samuel via a negligência de Eli. Samuel via o descompromisso de Eli. Mas olha o que é que diz no versículo 26 de 1 Samuel capítulo 2. Diante de tudo isso, Samuel crescia no favor do Senhor e no favor dos... De quem, irmão? É isso que está escrito aqui? Mas o jovem Samuel crescia em estatura no favor do Senhor e dos... Então, a gente não tem quem colocar desculpa, irmão. Tem. Eu estou falando de um primeiro cara, primeiro homem profético, Samuel. Estou falando da congregação que ele fazia parte. O pastor, um descompromissado, beberrão,
que a casa não era edificada no Senhor, os diáconos e os presbíteros da igreja, tudo era desmantelado, enganador, roubava o povo, manipulava o povo. As irmãs da igreja, tudo era pombagira. Mas Samuel estava lá. Firme no Senhor. Por quê? Porque tinha fundamento dentro de casa. Irmão, eu quero te dizer um negócio, irmão. Esse modelo nosso vai se acabar. Ele não vai suportar as pressões que vão vir. Nós precisamos ter a nossa casa, você marido, você mulher, você os seus filhos, edificados na palavra do Senhor. Nós precisamos retornar os nossos filhos aos princípios. Irmãos, princípios que inclusive são naturais. Hoje os filhos não obedecem pai, os filhos não honram ninguém, desrespeitam todo mundo. Irmão, eu estou falando bobagem? Ou isso não é uma realidade nos nossos dias? Comece em casa, irmão. Coloque seus filhos na ordem. Irmão, aqui ó, esse instrumento aqui está nos céus, é um princípio. Vara. Corrija seus filhos, meu irmão, para depois não estar. Irmão, eu vejo criança aqui dando na cara de pai. Ai, pastor, meu filho. Não, vai criar Mateus para lá, meu filho. Não venha pedir para eu fazer o que você não faz. Filho que dão na cara. Pergunta aqui, nós agora começamos os pastores a cuidar da salinha infantil. Irmão, os filhos são o extrato da casa de vocês. Eu ainda não fui lá não. Quem foi primeiro foi o Berg, mas ele já me entregou, já me dedurou a parada toda. Esse cara tem cada um. É o reflexo da casa dos pais. Eu vou, daqui a 2 domingos sou eu. Pode esperar, papai. Eu vou lhe chamar para conversar, meu irmão. Porque você pode até esconder a estutícia, porque gente adulta é miserável, irmão. Como é que tá? Tudo bem. E a casa? Ô, meu amor. Criança não esconde não. Criança não esconde a estutícia. Criança não esconde as verdades. Elas mostram mesmo. Elas mostram mesmo, irmão. Eu lembro da minha filha um dia, um amigo meu foi falar com ela, ela disse: o que é que tu tá comendo? Ele olhou e disse: o que foi? Tu tá comendo cocô? E eu falo, meu Deus do céu. Irmão, eu me acabei. Você menino, o que, rapaz? Aleluia. Criança é criança, irmão. Precisamos, irmãos. Pergunta os pastores que trabalham com crianças, a mão de obra que tem. Agora o mais lindo é que quando elas encontram o modelo correto, elas vão se amoldando e se deixando tratar, porque o coração da criança é humilde. Quando Jesus fala, sede como criança, ele não está falando você ser pequenininho, bobalhão. Ele está falando, seja humilde como uma criança. Eu vou mostrar um vídeo no final aqui. Então Samuel foi criado nesse ambiente. Então quando ele chegou em ambientes que pressionavam para a corrupção aqui fora, aqui dentro já havia uma estatura. Ainda que inicial, mas havia. E a igreja tem esse papel, pegar os marmanjos que vem todo desmantelado, que vem com a mente toda suja, corrompida. E o pior, hoje há um cenário, a gente está pegando da mente totalmente pervertida da Babilônia. Ele chega aqui querendo cargo, ele chega aqui manipulando, ele chega aqui querendo dominar, bajular. E você tem que ir pelo Espírito, suportando, tratando. A pessoa vai permitindo e você vai conduzindo a pessoa a Cristo. Porque é o reflexo da nossa igreja de hoje, fruto das mãos dos homens. Samuel chegou nesse ambiente, irmão, e manteve-se firme. Só que é muito mais do que isso. Porque Samuel veio de casa, veio para um ambiente natural, se comportava adequadamente, não se deixava corromper com as coisas de fora. Mas Samuel não conseguia alcançar os propósitos. Ainda que Samuel fosse um bom rapaz, ainda que Samuel fosse um bom diácono, um moço respeitoso, que respeitava as jovens, que respeitava o pastor, que se sujeitava às regras,
Samuel não atingia propósito algum. Por quê? Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Você vai ver. Samuel está dormindo. Irmãos, e o Senhor de madrugada diz: Samuel, 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 acorda. E ele vai aonde? Vai aonde? Vai até Eli. Eli, o senhor me chamou? Pastorzão dormindo, ó. Ah, o bicho para dormir é pastor quando, irmão, está fora da palavra. Porque um cara quando está na palavra, nem dormir direito, ele dorme, a palavra fica incomodando ele acorda, mas, oh meu Deus do céu, aleluia, Jesus, misericórdia, me deixa me tornar isso. Dormindo, o que, meu filho? O senhor me chamou? Não, não chamei não. Samuel deita de novo. Samuel, Eli, o senhor me chamou? Não, senhor, não chamei não, meu filho. Vai dormir. Foi dormir de novo. Samuel, Eli, o senhor me chamou? Chamei não, menino. Samuel, vem cá. O que foi que você ouviu? Eli, eu ouvi eu dizer meu nome, Samuel. Meu filho, quando você voltar lá, que a voz de falar de novo diga assim: fala, Senhor, teu servo. Você já parou para pensar, Daniel, por que Deus fala? Irmão, Deus. A sua Bíblia está dizendo que Deus falou com Samuel? Está aí, 1 Samuel 3. Foi Deus que falou, é o que está escrito? É isso mesmo? Fala, irmão, me ajuda. Agora, como que Deus fala com um camarada e o camarada não percebe que é Deus? Vai atrás do pastor dele. A Bíblia diz, versículo 7, Samuel não conhecia a voz de Deus. Mas peraí, ele estava na igreja, tinha estola, tinha um cargo, era um menino bom. Mas não havia se tornado profético ainda. Por quê? Por que Deus falava e ele ia lá? Ô pastor João Paulo, Deus falava, ele ia lá no meu quarto. Jordão, o senhor me falou, o senhor me chamou. Por que Samuel fazia isso? Lembrem em que ambiente Samuel estava? Num tempo onde os homens faziam o que queriam, onde o sacerdócio era negligente, não tinha palavra nem visão. Irmão, num tempo onde está todo mundo fazendo o que quer, onde a palavra é rara e não tem visão, para liderar um povo, você vai ter que adestrar eles para pensar que quando Deus fala, quem fala é você. Você vai ter que adestrar teus membros para pensar que Deus só fala através de você. Não, minha cobertura falou, ainda que um anjo fale, meu filho, se não vier de Deus, é anátema. Mas uma geração ensinada num ambiente que não tem palavra nem revelação, para ser manipulada, o líder precisa criar a imagem do próprio Deus, para manipular. Não, meu pastor mandou, mas isso não está na Bíblia. Não, mas foi que meu pastor mandou. É assim ou não é assim hoje, irmão? A cobertura falou. Um dia eu lembro, vou até brincar aqui. Um dia chegou o irmão logo no começo: ô pastor, eu queria que o senhor fosse a minha cobertura. Disse, meu filho, para isso eu tenho um touro lá na fazenda. Bom, Deus me chamou para ser fundamento. Os maiores vão se sujeitando e sendo fundamento para os menores. Não, irmão, eu preciso ensinar você a reconhecer a voz de Deus, para que você flua, para que você atinja a maturidade, para que você alcance o patamar desejado, à medida da estatura do varão perfeito. Eu não tenho que ensinar você a estar ouvindo a minha voz, não. Mas sabe por que não faz isso? Porque não tem palavra, não tem revelação, não tem visão, não tem desenho, não tem destino. Então eu tenho que controlar as pessoas para o lugar onde eu estou indo. Eu não sei para onde eu estou indo, eu tenho que deixar elas doidas atrás de mim. E tenho que estar parando para cada necessidade. Tu já viu um pastor levando ovelha para beber água? O Senhor é meu pastor e me leva para águas tranquilas e pastos verdes. Quem é do sertão sabe, irmão. O cara vai andando aqui na frente e as ovelhas, mé, mé. O pastor, o que foi? Faz isso? Não. Mé, ô minha filhinha, o que foi? Não, ele está indo, irmão. E ele só vai parar quando ele chegar no lugar que as ovelhas precisam estar. Tem gente que não cresce porque está todo tempo a babá pastoral. Ô meu filho querido, o que foi que aconteceu? Cresça, meu irmão.
Então você vai ser marionete na mão da religião a vida inteira. Vai ser um cara certinho, um cara com estolazinha, um cara corretinho, mas não vai cumprir propósito, porque não conhece Deus. Quando Deus falar uma coisa nova para você, você vai dizer: meu Deus, que loucura é essa? Foi isso que Deus fez. 1 Samuel 3, o versículo seguinte, Deus disse: Samuel, é o seguinte, meu filho, já que agora você respondeu adequadamente, fala, Senhor, que teu servo ouve. Aí Deus continuou. Por quê? Porque essa palavra ouve no hebraico quer dizer: fala, porque eu estou pronto a obedecer. Então não espera Deus falar novas coisas se você não está disposto a obedecer o que Ele já falou. Samuel olhou e disse: tá bom, Deus, eu estou disposto a te obedecer. Deus: tá bom, Samuel, então se liga na parada aí, mano. Sabe ali? Eu vou dar um Street Fighter nele, um Hadouken nele, vou detonar com ele essa palhaçada toda. Em outras palavras, eu vou acabar no ministério que tu faz parte. A patotinha, a mesinha, as facilidades que você está recebendo hoje dentro desse lugar que você está vendo que está reprovado, você precisa ter coragem, irmão, porque Deus vai acabar. Está disposto? Está disposto? Profeta, irmão, precisa ser doido, porque Deus vai dizer: vai sair daí e tu vai lá para outro lugar e tu é uma viúva lá que vai te sustentar. Mas como assim? Nós que sustenta as viúvas? Agora é ela que vai te sustentar. Tá bom, eu vou. Está dizendo: Luan, eu vou acabar com essa igreja que tu faz parte. Está disposto, meu irmão? Mas Senhor, mas eu tocava lá no louvor dela, estava lá no baixo, no teclado. Só vai acabar e o meu lugar e o meu cargo. Sabe por que muita gente, irmão, vê o reino, mas não entra nele? Porque quando vê, abaixo do que viu está lá as condições para entrar. E aí olha assim: não, para entrar não, eu queria só ficar vendo mesmo. Deixa eu ficar aqui de onde eu estou, só vendo o reino. Aí o cara fica num modelo religioso, na plataforma babilônica, dizendo: é reino. Ele está vendo, ele está aqui copiando o que vê, mas não flui, não tem autoridade, porque ele não entrou. Ele não está disposto a obedecer. Ele pega o modelo de um rótulo e reveste o mesmo produto que ele vendeu a vida inteira. Não, meu irmãozinho, salvação não custa nada, é a obra que ele fez. Reino custa tudo, custa o cargo que o homem te deu. Você é tão doido, meu irmão. Quando Moisés apresentou para Deus algumas impossibilidades, Deus disse: Moisés, pega essa vara aí. Depois Deus, o próprio Deus diz: olha, o homem que brotar a amêndoa na vara, esse tem minha autoridade. Porque, irmão, para as nossas inseguranças, a gente precisa estar consciente da vara que a gente carrega, da palavra que a gente carrega, da autoridade que o Senhor compartilhou conosco. Essa o homem não toma. Agora, a cana, lembra quando Jesus estava lá? Os soldados romanos botaram um manto, uma coroa e deram uma cana na mão dele. Depois pegaram a cana e deram na cabeça dele. Cana é oca. Cana é o que Roma te deu. Roma te produziu bem bonitinho e te deu uma caninha. Oca é só por fora, não tem essência. Na hora que ele quer, ele toma e dá em você. Por isso, chapa, está na hora da gente abrir mão dessas coisas. Precisamos levantar uma geração profética, irmão. Deus olhou para Samuel: Samuel, meu chapa, vou derrubar com tudo, tá afim? Estou dentro, Senhor. Estou dentro. É nós. Quando é no outro dia de manhã, lá vem pastorzão: meu filho, você está muito estranho. Estou vendo agora você compartilhar uma mensagem aí no meio dos grupos do WhatsApp. O irmão foi conversar com você foi falar para ele de uma parada de reino, de que tem que servir, de que não pode mais dominar e que não existe esse negócio de cargo, é encargo, é princípio. Que história é essa, meu filho? Você está querendo criar rebelião aqui? É assim ou não é assim? Bora, fale lá o que é que Deus está falando para você. Não. Aí a gente vê, né, cara? Deus falou contigo: ô Felipe, eu vou acabar com essa macacada aí. Aí nós chegamos em casa do pastor e disse: é isso. Beleza. O que é que Deus falou? Falou só vitória. Aí a liderança faz logo assim: se não me contar o que é, o que o Senhor quiser fazer, vai fazer com você. Foi isso ou não foi que ele falou? Olha aí, 1 Samuel 3. Olha aí, irmão. 1 Samuel 3.
Versículo 17. Então ele diz: o que é que o Senhor te falou, Samuel? Peço que não me esconda. Assim Deus faça a você o que lhe aprouver, se você não me disser todas as coisas que Ele te falou. Irmão, o sistema só funciona assim, à base de intimidação. Você sabe o que significa o nome Eli? Significa ascensão, busca por sucesso. Sabe o que significa o nome Ofni? Aquele que luta com o seu braço. Sabe o que significa Finéias? Aquele que expressa intimidação. Irmão, esse sistema, esse modelo, ele busca sucesso através da força do braço e da intimidação. Cara, é claro ou não é? É claro, irmão. Para remover esse governo, Deus precisa levantar uma geração que o seu primeiro fundamento seja uma graça que se move pela humilhação, que vai gerar um cara chamado Samuel, um moço que vai carregar princípios da própria casa, que vai se sujeitar aos ambientes naturais por onde ele passar, mas que vai buscar entender a palavra do Senhor. Para isso, irmão, a primeira coisa que ele vai precisar compreender é que ele vai ter que se apartar da voz do homem, porque até ali Samuel só era conduzido pela voz do líder, pela voz da cobertura. Irmão, enquanto é a voz da cobertura que diz para você o que você tem que fazer, você ainda não ouviu a voz de Deus. A voz da cobertura, irmão, ela confirma o que Deus já está falando para ti. Ela chega e te ajuda a construir o que Deus já falou para você. Porque um homem que serve o outro, ele está ali só para reconhecer o que o outro carrega e para favorecer a construção interior na vida de cada um. Sabe por que não é interessante você que faz parte aqui da igreja crescer e fluir em Deus? Porque eu tenho medo que você seja maior do que eu. Porque minha plataforma é romana e babilônica. Porque eu sou órfão. Agora, se eu tiver conhecido o Pai, eu entendi que sou filho. E o primeiro propósito do filho é morrer, para os que vêm depois dele façam obras maiores. Por que você não quer que seus filhos façam obras maiores que você? Por que você não quer que os irmãos que congregam com você, que estão ali para serem ajudados e ativados por você, preguem melhor do que você? Flua maior do que você? Vá para os lugares que você nunca foi. Porque você não tem palavra nem visão, irmão. Para alcançar o sucesso que você quer, você anda intimidando, fazendo as coisas na força do braço. Irmão, é terrível, isso cansa, pastor. Todo tempo você tem que estar inventando uma historinha, criando uma manipulaçãozinha, colocando um medinho para as pessoas fazerem o que você quer, voltando lá para fazer mingau para um, ser babado do outro. Ô meu filho, ali não, volte lá para a igreja. Não, irmão, eu estou seguindo o Cordeiro. Eu tenho um lugar de destino para ir. Quem quiser ir, venha. Quem não quiser, fique. Eu estou seguindo o Cordeiro. Sabe como é que você faz para ir para Jerusalém, Luan? Não dá para ir de qualquer jeito. Tem que ser que nem Jesus, com a mente resoluta. Tem que estar obstinado, irmão. Um amor obstinado. Porque vão querer parar, vão querer intimidar, vão querer dizer que você está doido, vão querer te comprar, vão querer te pressionar, vão querer te manipular. Mas a primeira coisa que você precisa entender no reino é que o reino tem um rei. E a voz dele é soberana. Completamente soberana. Samuel ouviu a voz do Senhor, discerniu o que Deus estava falando. E aí no versículo 23 de 1 Samuel 3, a Bíblia diz assim. Versículo 19, desculpa. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Aí lê assim: todo Israel, de Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do... É isso que acontece, irmão. Em primeiro lugar, você volta para casa.
para organizar a casa, os princípios dentro de casa. Aí você sai para o ambiente natural para se sujeitar ao que o ambiente natural produz em nós. É no ambiente natural, onde não tem palavra, onde não tem visão, que o cara que não tem palavra nem visão te fere. Que não tem palavra nem visão quer trair você, pisa em você, abandona você. Mas é nesse ambiente natural onde tudo isso acontece que você vai sendo treinado e adestrado. Para quê? Para viver a eternidade aqui. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, que foi salvo em Cristo Jesus. Você quer fazer o que no céu? É muito chato lá, irmão. Você não vai suportar. Porque no céu tem um Senhor. E todos que estão lá estão olhando para ele dizendo: santo, santo, santo. Se sujeitando à expressão que ele libera, as vozes, os trovões e relâmpagos. Você está disposto a ir para esse lugar, irmão? Deus te ama tanto que está botando um ambiente para te treinar aqui. Você está se sujeitando aqui? Isso é um princípio. Lembra da parábola dos talentos? Ô meu servo, vem cá, eu vou viajar, volto daqui não sei quando. Pega isso aqui. Ô meu servo, eu vou viajar, volto não sei quando. Pega isso aqui. Ô meu servo, eu vou viajar, volto daqui não sei quando. Pega isso aqui. Ele foi? Ele foi? Foi, não foi? Ele voltou? Você acha que ele não vai voltar? Ele vai. Ele é tão bom que ele deixou o ambiente, a terra. Ele é tão bom que ele te deu os recursos. Ele é tão bom que ele te deu uma palavra. E foi. E voltou quando ninguém sabia. E quando ele voltou, ele foi e disse: ei João, cadê o que você fez com o que eu te dei? Senhor, está aqui. Servo bom e fiel, vou te dar autoridade sobre quantas cidades? 10 cidades. Ô meu filho, e aí? Está aqui, senhor. Ô servo bom e fiel, te darei autoridade? 5 cidades. Ô meu filho, e aí? Ai meu Deus do céu, eu tive medo do Senhor. É mesmo? Desgraçado. Parta ele para um lugar de treva, ranger de dentes. Esse aqui reinou lá. Fala para mim. Esse aqui que não usou e não se moveu na autoridade que recebeu para hoje, reinou amanhã? Você espera reinar amanhã se hoje o reino dele não te governa? Sai do conto de fada, meu irmão. Sai da religiosidade vazia que nunca produziu em você um homem disposto a obedecer e a se tornar o que Cristo é, porque esse é o propósito. Saiu desse ambiente porque ficou feridinho com o que falaram para você? Então corra e volte e se arrance e vire homem. Saiu desse ambiente porque foi traidinho e aí agora, então volte e vire homem e deixe Deus te tratar. Saiu desse ambiente porque descobriu que errou e não tem coragem de confessar que errou e pedir ajuda dos irmãos. Sabe quem vai lhe ajudar? Os irmãos. Tem gente que todo culto: oh, Deus me perdoa, Deus perdoa. Mas por que você não muda? Porque para mudar eu preciso, que nem Tiago, confessar as minhas culpas aos meus irmãos, para que aquilo que cada irmão carrega me ajude. Por que você não conta? Porque você prefere a sua imagem do que se tornar a imagem dele. Para se tornar a imagem dele, primeiro essa sua tem que cair. É a palavra, irmão. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Por que nunca foi tão urgente uma geração profética, eu vou terminar, se levantar hoje? Por quê? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e ele precisa encontrar homens à medida da estatura do varão perfeito. Jesus está voltando e ele precisa buscar a igreja. Mas a igreja precisa estar na plenitude do varão perfeito. Por que nós precisamos urgente de profetas para trazer de volta a palavra do Senhor? Para que uma geração que anda fazendo o que quer volte à obediência da palavra. Por quê? Por causa dos últimos dias. O que tem nos últimos dias? O quanto, irmão, você está buscando entender os últimos dias? Você que é essa geração? Ou você só faz parte do jargão de Jesus? Está voltando. Tá, Jesus está voltando, isso você sabe. E você está respondendo de acordo?
A Bíblia diz que como nos dias de Noé, será os dias da volta do Senhor. E o que tinha nos dias de Noé? Os homens comiam e bebiam, casavam e davam-se casamento. E aí, tá, o que é que tem? Foi por isso que Jesus veio naquele tempo? Por isso que o juízo veio naquele tempo, Berg? Porque os homens comiam, bebiam, casavam e davam casamento? Vamos lá. Eu conheço na Bíblia, desde que a Bíblia é Bíblia, que os homens casavam e davam casamento. Eu conheço na Bíblia que desde que a Bíblia é Bíblia, os homens bebiam e comiam. O que é que tinha na época de Noé, Luan, que não teve mais em nenhuma outra época? Porque aquele foi o primeiro juízo com água, vem agora um com fogo. O que é que tinha lá que não teve mais em nenhuma outra época? Nada. Quando que o juízo do Senhor desceu? Quando? Qual foi o juízo, irmão? Dilúvio, não foi? Quando que começou a cair o dilúvio? Hã? Quando a arca ficou pronta. Isso. Agora entenda uma coisa, já tinha chovido? Nunca. Aí o cara recebe uma palavra, vai cair água, faz uma arca, e ele começa a se mover. Aí ele entendeu, mas Deus nunca choveu, nunca nem nublou. A você me disse que é seca desde quando começou a coisa. Nunca ia fazer a arca. Ele só se moveu no que Deus falou e começou a construir a arca. Quando a arca ficou pronta, veio o juízo. Sabe o que nós precisamos construir? A arca. A arca. A arca do Senhor era feita de cipestre, betume, tinha 300 côvados de altura, 50 côvados de largura, de comprimento e 30 côvados de largura. Escuta só. Era feita de cipestre, cedro, era feita de betume, calafetada com betume. Ela tinha 300 metros de comprimento, 50 metros de altura e 30 côvados de largura. Metro não, côvado. O que é que Deus está falando, Luan? Ele vem buscar uma igreja, não vem? Não é isso que ele vem? Essa igreja precisa ser construída de cipestre, uma madeira resistente. Essa igreja precisa ser construída de madeiras resistentes, madeiras que são moldáveis. Essa igreja precisa ser construída por pessoas de um caráter firme, mas de um coração quebrantado. Essa igreja precisa estar por dentro e por fora, calafetada com betume. Sabe para quê? Para tapar todas as brechas. Ela precisa se sujeitar à unidade, porque vai estar uma madeira junta na outra, e essas madeiras juntas na outras, revestidas de betume, vão suportar as pressões que vêm de fora. Era água por todo lado, e as pressões que vêm de dentro. Imagina a catingaiada, irmão, a berreira, a confusão. Bota uma mulher, irmão, quase um ano trancada no quarto dentro contigo, sem poder ir para o shopping, sem poder ir no salão, sem poder, irmão, fazer compra. Irmão, ela perturba. E lá, estava lá as madeirinhas tudo talhado na outra, tudo se esforçando para manter a unidade. Por quê? Porque se uma brecha, irmão, fosse aberta pelas pressões de dentro, as águas de fora entravam e acabava tudo. Agora só se consegue essa estrutura se ela tiver 300 metros de comprimento. Juízes capítulo 6, o cara estava lá. E aí a Bíblia diz, não, Gideão, tu é o cara, tu é um... Vamos lá. Ah, é multidão. Não. Tira. Ficou quantos? 300 homens que não se distraíam, dispostos a obedecer a palavra do Senhor, a espada do Senhor. Ela precisa ter 50 de altura. Sabe o que isso fala? Plenitude do Espírito, Pentecostes. Precisa ser uma companhia de homens de estrutura firme, de coração quebrantado, se esforçando para preservar a unidade, cheios do Espírito Santo, e 30 de largura, maduros. José começou a governar com 30, Jesus começou o sacerdócio com 30, o sacerdócio começava a ministrar com 30. Sabe qual é o nosso problema, irmão? É cheio de menino no púlpito, é cheio de menino querendo ser gente grande, que não vive os processos, é vivendo as estruturas. Como que pode um cara estar lá dentro da igreja sem conhecer o Senhor? Fácil. A igreja era do pai, passou para o filho.
Ele fez um seminário, deram uma igreja para ele. Ele era amiguinho do pastor, bajulava o pastor deu uma igreja para ele cuidar. Porque senão ele saía e ia para outro canto. E enquanto isso ele não vem. Por isso, irmãos, que o Senhor nesses últimos dias está deixando bem claro que Ele está reprovando o que os homens estão construindo. Você vai ver, irmão, eu vou te falar como profeta, você ainda vai ver esse ano muita coisa ruindo no meio do que se diz igreja do Senhor. Por isso, cuide também. Deus vai pegar eu e você, irmão, porque Ele ama. Deus está medindo o templo, Deus está medindo o altar e verificando as nossas vestes. Deus está vendo o que a gente construiu, Deus está vendo qual é o nosso nível de relacionamento, e Deus está vendo o que o que a gente tem deixado Ele construir em nós. Por um tempo, irmão, até deu a gente fazer as coisas na aparência, no fingimento, na maneira, na malandragem, no jeitinho. Vai dar mais não, irmão. Se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Pastores, o que nós estamos tentando construir nessa cidade é o ajuntamento de homens dispostos a amadurecer. Ainda que não estejamos nesse lugar, mas que estejamos buscando isso. Nós estamos buscando juntar uma companhia profética de homens que estejam dispostos a ser talhados por Deus, porque a madeira era pegue lá na mata e trazida para um ambiente onde o carpinteiro ia lá ajeitar. Às vezes a gente ouve o que Deus fala, mas não se quebranta para o tratamento, irmão. E aí mais fácil é criar uma imagem aqui fora, que está tudo bem. Não, cara, precisamos da arca. Precisamos da arca. Precisamos de homens, uma companhia profética que esteja disposta a viver a comunhão, a preservar a unidade, para que o Espírito tenha liberdade e legalidade de atuar em nós, sobre nós e através de... Fique de pé. Tão importante quanto ouvir o Senhor é responder adequadamente. Talvez, irmão, você hoje não tem nada a ver com a gente. Talvez você hoje ouviu o Senhor de uma maneira que você nunca ouviu. Mas não adianta só ter ouvido Ele aqui e se emocionar, dizer, meu Deus, é verdade, se você não responder de acordo. Quando Deus falou com Samuel, a Bíblia diz em Samuel capítulo 4, finalzinho do Samuel 3, versículo 21, diz assim: e a palavra do Senhor começou a ser falada através de Samuel em Siló. E aí no versículo capítulo 4 a Bíblia diz que os filisteus acamparam-se ao redor de Israel, e os homens foram para a guerra, levaram um pau, voltaram e foram pegar a arca e levar para o meio da guerra, e lá levaram um pau e perderam a arca. A palavra de Deus estava onde? Em Siló. Era liberada através de quem? De Samuel. Os caras a vida inteira achavam que a presença estava na arca. Pegaram a arca e foram para uma guerra. Irmão, uma vida vazia de ritos, rituais, costumes, daquilo que funcionou há 40 anos atrás, 100 anos atrás. Tem uma palavra para hoje, irmão. Deus sempre que vai levantar uma geração profética, Ele faz uma coisa que nunca fez. E a gente está querendo fazer as coisas que já deu certo lá atrás. Não tem vida. Talvez você não entenda porque que está tão cansado, tão frustrado. Nada dá certo. Você precisa estar na força do braço, na aparência, na intimidação. Porque você precisa parar. Parar para discernir como Deus está falando hoje. João diz assim: se você permanecer na minha palavra, vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar para você andar, dar a resposta adequada. Há uma palavra do Senhor, irmão, que está em movimento, mas você está lá na de antigamente. Não, querido. Quando você discerne a voz do Senhor, você se responsabiliza por ela. Todo mundo pode ir para acolá, cheio de ritual, cheio de mandinga, cheio de costume. Você está aqui, ó. Não, mas não era sempre na arca. Não, a arca não, está aqui agora. Deus falou que é aqui, é comigo a parada. Samuel ficou. Você vai ver na Bíblia cheio de pessoas assim. Deus falava e elas não respondiam adequadamente. Deus falou, Jeremias, eu sou criança. Deus falou, mas ela diz, eu sou gago. Deus falou e Ezequiel disse, né? Tu sabe. É muito bom dar essa resposta, irmão. Deus fala, e aí, pode viver esses ossos? É, Deus, tu sabe.
Aí Deus, não, vai mais para dentro, vai meu filho, se envolva mais. Você dá a resposta, mas não quer se envolver. Oh Deus, é porque não tem unidade nessa cidade. E tá, você está se envolvendo para que a unidade se estabeleça. Ah, não tem unidade nessa cidade, tá, e você está dando tudo para encontrar os homens que estejam dispostos a ver o modelo e viver também. Nicodemos viu o reino e Jesus disse, não adianta ver se não tem que entrar. Ezequiel olha e disse, não, tá bom, o senhor sabe. Aí Deus disse, não cara, não se envolva. Aí Deus bota ele mais no meio do vale dos ossos secos e ele libera a palavra. Irmãos, Deus nos chama para nos envolver. A gente reclama da violência da cidade. Tá aí, no que você está se envolvendo para acabar com isso? A gente reclama das crianças que são abusadas. Está aí, você como igreja, no que você está se envolvendo para acabar com isso? Ou a tua vida é fazer campanha para entreter pessoas e não levar elas a lugar nenhum, para cada dia ter mais pessoas buscando as campanhas que podem dar a elas alguma coisa, sem no entanto forjar nelas uma estatura? Ei pastor, o tempo de campanha acabou, você não notou ainda? Não é possível que tu tenha tanta criatividade assim, irmão. Irmão, pelo amor de Deus, cada criatividade. É a campanha da vitória. Aí é a campanha da vitória sobrenatural. Aí na outra é a campanha da vitória do sobrenatural em cima do sobreexcelente. Acabou, meu filho. Você precisa ensinar esses homens e mulheres a conhecer Deus, para que eles recebam uma mente de governo e se movam na terra, trazendo o céu para cá. Isso você precisa. Quer ver o que vai acabar? Casa de recuperação. Vai acabar, irmão. O primeiro sinal de que já está perto de acabar é que agora já faz com o governo. Irmão, se você precisa do governo para fazer o que Deus mandou você fazer, vai acabar. Porque as casas de recuperação só tira o cara do ambiente onde se vende droga. Você precisa, irmão, é instruir esse homem no Senhor, para que ele receba uma mente eterna. Lá no céu não tem cocaína, nem tem heroína, nem tem crack, irmão. Em nome de Jesus, queridos, que corramos urgente de volta. Que como Samuel não nos conformemos apenas em ser certinhos, bonitinhos, com a famíliazinha corretinha, sem cumprir propósito. Que corramos para um lugar para ouvir a voz do Senhor. Que essa voz, quando fale aos nossos ouvidos, desperte em nós um desejo e um compromisso violento de encarnar a palavra. Porque eu vou te dizer, irmão, foi esse cara, Samuel, que teve o prazer de derramar óleo na cabeça de Davi. O rei que ele ungiu, irmão, foi um rei que o seu trono não teve fim. É isso que nós somos chamados a construir, algo que não se acaba, porque na eternidade o que se constrói é eterno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só se constrói o que é eterno com a mente eterna. Mas o que eu acho mais lindo é que Deus fala aqui em Efésios, Ele já nos colocou nesse lugar, cara. Onde está o teu coração? Deus posicionou ele no ambiente eterno, mas aí Ele diz, cuida para não perdê-lo, porque é de lá que procedem as saídas da vida. Não perca esse ambiente, irmão. O que Adão perdeu foi o ambiente. Não perca esse ambiente. Em nome de Jesus. Vamos adorar? Espírito Santo, eu quero chamar alguém aqui que queira entregar sua vida para o Senhor. Eu quero convidar alguém que deseja entregar sua vida para Cristo. Não é fazer um voto, Senhor, não, irmão. É entender que até aqui não era Cristo que te governava. E essa manhã dizer, Senhor, eu quero me dispor para te obedecer. Tem alguém aqui essa manhã, irmão?
Eu quero convidar você, pastor, a desejar isso, a desejar um coração humilde, a desejar um espírito manso. E mansidão não tem nada a ver com apatia e omissão, irmão. Jesus era um homem manso que virou as mesas de um templo. Jesus era um homem manso, mas revirou toda a organização que fugia do propósito. Amém, irmã Leide?